Então, aqui, ó, outras relações entre os seres vivos, nós estudamos aí. Então, a gente retornou os conceitos estudados na unidade. Nós estudamos aqui, ó, o que é que a gente viu? A gente conheceu algumas relações estabelecidas entre os seres vivos. A gente compreendeu que os seres vivos podem obter benefícios ou ser prejudicados, conforme estabelecem relações entre si. A gente viu aqui, ó. A gente pode estar fazendo. Eita, tem um negócio aqui, uma sugestão de atividade para vocês. Então, ó, tem aqui, ó, questãozinhas na página 235. Vamos lá. Pega aí. Vamos pegando. E na questão 1, você ia ler o texto e responder as questões. Os cupins se alimentam de madeira, mas não conseguem digeri-la. O intestino deles abriga protozoários que fazem a digestão da madeira e que acaba disponibilizando os nutrientes para o cupim. Qual ser vivo é beneficiado da relação descrita do texto? Tanto os cupins como os protozoários. Os cupins vão estar aí sendo beneficiados como os protozoários. Os cupins estão sendo beneficiados aí pelos protozoários, que estão fazendo aí a digestão da madeira, e os protozoários que acabam aí disponibilizando do nutriente. Letra B. A relação entre cupins e protozoários é de que tipo e por quê? Eles são mutualística, pois os benefícios dos dois organismos, pois se beneficiam os dois organismos e porque eles não poderiam viver separados. Então, o cupim e o protozoário, eles não tinham como viver separados. Então, eles têm aí, a relação deles é mutualística e porque eles não poderiam viver aí separados. Um beneficia o outro. Na segunda questão, você iria observar as imagens e ler os textos para identificar que relação é essa aí. Então, o que é que você iria responder nessa questão? Ia dizer se era mutualismo, parasitismo ou competição, gente. Então, lendo aqui, ó, as cracas vivem sobre rochas próximas à água do mar. Não há espaço suficiente para que todos os indivíduos se instalem. Os carrapatos se alimentam de sangue de diversos animais, que são prejudicados com isso. Então, a letra A aqui, gente, eles não há espaço suficiente. Então, eles ficam ali competindo entre si. Então, há o quê? Uma competição. Eles competem ali por um espaço. Eles estão ali à procura, competindo ali um espaço, porque não há espaço suficiente para todos. Então, eles ficam ali competindo entre si. E o carrapato é o parasitismo, pois o carrapato é o parasita que se alimenta do sangue de seu hospedeiro, prejudicando-os. Beleza? Então, letra A, competição. Letra B, parasitismo. Bem parecido aquele do piolho que eu falei, lembram? Nas páginas 236 e 237 foram leituras que vocês fizeram essa semana. Lá nessa página 237, ela está dando dica de jogo na plataforma, que é a camuflagem e adaptação. Você pode estar lá depois acessando a plataforma e jogando aqui o jogo da camuflagem e adaptação. Na página 238, nós temos o esquema. Então, você iria completar o esquema, seguir com as palavras do quadro. Quais são as palavras? Decompositores, seres vivos, consumidores, produtores, componentes não vivos. Então, o ecossistema. Ecossistema é composto de seres vivos e componentes não vivos. Os seres vivos participam da cadeia alimentar e é formada por produtores, consumidores e decompositores. O ecossistema é composto por componentes não vivos, que são ar, água, luz e solo. E encerra aqui.
E ele é composto por seres vivos. E dos seres vivos, eles participam da cadeia alimentar, que é formada por produtores, que são algas e plantas, formadas por consumidores, que são os animais, e os decompositores, que são fungos e bactérias. No segundo, você iria ler o texto e responder aqui. A arara azul de Lear é uma ave que vive na Bahia e está ameaçada de extinção. Ela se alimenta quase exclusivamente do fruto da palmeira licuri. Essa palmeira está ameaçada de extinção devido ao desmatamento. Em sua opinião, a arara azul de Lear tem hábito alimentar restrito ou variado? E por quê? Ele tem um hábito alimentar restrito, gente. Lembra quando a gente falou do panda, que era restrito, que sua alimentação ali, com o tempo, era restrita, era reduzida. A gente falou também da jacutinga, não foi? Então, ó, a arara azul de Lear, sua alimentação ela é restrita, porque ela se alimenta quase exclusivamente do fruto da palmeira. Então, só desse fruto aqui. Se vier outra coisa, ela não vai estar se alimentando. Então, por isso, o fato dela estar ameaçada de extinção está relacionado a seu hábito alimentar? Sim, pois ela consome praticamente apenas um alimento. E por causa do desmatamento da região, ela corre o risco de desaparecer. Então, como ela se alimenta único exclusivo de um único alimento, então esse alimento acabando, ela vai acabar ficando em extinção também. Do mesmo jeito, lá quando a gente falou do panda, que o desmatamento ele diminui, aí a quantidade de bambu, que reduz o ambiente do panda. Então, da arara também. Então, a resposta é sim, na letra B, pois ele consome praticamente apenas um alimento que, por causa do desmatamento da região, corre o risco de desaparecer. Na página 239, passando aqui, ó, você iria classificar cada um dos animais de acordo com sua alimentação. Então, você iria falar o que é que eu disse lá na página 212, se ele era herbívoro, ornívoro, carnívoro. Então, o gafanhoto, ele se alimenta de diferentes tipos de folhas. Então, quem se alimenta aí somente de plantas é herbívoro. Então, o gafanhoto, ele é um animal herbívoro. O jacaré, ele alimenta-se de outros animais. O jacaré do papo amarelo se alimenta de peixes, caramujos, aves e pequenos mamíferos. Portanto, ele é carnívoro. Beleza? E o urubu da cabeça preta, ele se alimenta de restos de animais mortos. Então, animais que se alimentam de restos de plantas e de animais em decomposição, ele é chamado de detritívoro. Belezinha? No número 4, você iria ler o texto para responder as questões. Em uma atividade na escola, os alunos tinham 2 vasos com plantas iguais. O vaso A foi deixado próximo à janela e regado dia sim e dia não. O vaso B foi mantido em uma sala escura, com ventilação e regado da mesma forma que o A. Após 2 semanas, a planta do vaso B morreu. Alguns escreveram o que eles acharam que poderia explicar o resultado da atividade. Então, Pedro disse que a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia absorver nutrientes do solo. A Adriana falou que a planta do vaso B morreu porque no quarto escuro ela não conseguia realizar a fotossíntese. Já Marcos disse que a planta do vaso B morreu porque ela recebeu muita água durante o período da atividade. Então, qual desses 3 aqui estavam com a resposta correta? Vocês concordaram com quem? Com Pedro, com a Adriana ou com Marcos? A aluna que está correta aqui é a Adriana. Porque sem a luz, as plantas não conseguem realizar a fotossíntese, lembra?
Então, a plantinha B, ela morreu porque ela não tinha luz solar para estar realizando aí a fotossíntese. Toda planta precisa aí da luz para realizar a sua fotossíntese. Se ela não realizar, ela vai acabar morrendo. Na página 240, vamos lá. Pegar aqui. Quais são os organismos responsáveis para a reciclagem da matéria nas cadeias alimentares? Quais são os organismos responsáveis para a reciclagem da matéria nas cadeias alimentares? São os decompositores, fungos e bactérias, porque eles decompõem a matéria orgânica e disponibilizam nutrientes para o organismo. A importância da reciclagem da matéria, gente, feita pelos animais e pelos animais detritívoros, é muito importante que isso esteja acontecendo, essa reciclagem aí da matéria. No número 6, as folhas mortas ao redor da muda atrapalham seu crescimento? Não, ela não atrapalha, pois provavelmente elas serão decompostas e fornecerão nutrientes à muda. Então, relacionar aí o crescimento da muda e a decomposição da matéria orgânica sobre o solo. Então, vocês podem aí estar identificando a matéria em retorno à cadeia alimentar, graças aos decompositores. Então, essas folhas aqui, elas não vão fazer mal, não vão atrapalhar o crescimento da plantinha. Pelo contrário, ela vai estar ali ajudando, porque quando ela for se decompondo, ela vai acabando ali, ela vai fornecendo nutrientes ao solo, à muda. Letra B, a resposta é pessoal, tá? A letra B. E observe o ecossistema de um rio representado no esquema a seguir. Eu disse a vocês que não precisavam fazer, mas prestem atenção no que eu vou falar. Converse com os colegas e reflita sobre o que aconteceria se esse ecossistema, o que aconteceria a esse ecossistema se a água do rio fosse poluída e a maioria das algas morresse. Então, gente, o que aconteceria aqui? Vocês acham o quê? A alteração desses componentes, o que aconteceria? Iria acontecer um desequilíbrio no ecossistema. Por exemplo, se a alga morresse, iria faltar alimento para os peixes. Então, os peixes, eles sofreriam com essa escassez de alimento e seriam também prejudicados. E todos esses animais também, porque ó, eles sendo prejudicados, eles iriam morrer e acabaria aqui também faltando alimento para os animais que vinham aqui estar se alimentando do que tem dentro do rio. Então, se a água fosse ficasse poluída, os animais, primeiramente, eles iriam ficar escassos, o pato, o ganso, aí o que tivesse aqui, eles iriam morrer também. Faltando a alga para se alimentar, os peixes também morreriam. Na página 241, eu esqueci que estava aqui Volta, amor. A saudade dói. Então, lê o texto e responda as questões. Muitos pássaros vinham ao meu jardim para se alimentar dos frutos da jabuticabeira. Jujuba, minha gatinha, observava os pássaros e às vezes tentava capturá-los. Um dia, ela conseguiu pegar um pássaro e comeu rapidinho. Fiquei horrorizada. Escreva a cadeia alimentar formada pelos seres mencionados acima, posicionando as setas corretamente. Então, o que é que você iria colocar aqui? O produtor seria quem? A jabuticabeira. Então, jabuticabeira. Consumidor primário, o pássaro. E o consumidor secundário, o gato. Então, jabuticabeira, pássaro, gato. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário.
Que componente falta na cadeia alimentar para que ela fique completa? Falta os decompositores. Está faltando aqui o decompositor. E na nona questão, você iria fazer um desenho para representar o ciclo da matéria nos ecossistemas e outro para representar o fluxo da energia, tá? E eu vou pegar aqui um para vocês estarem vendo.